Está a gravar? Tá. Que Olá, giro. boa tarde. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Temos aqui hoje connosco a Alexandra Fernandes. Muito obrigado por teres vindo. A Alexandra tem como base psicologia, correto? Certo. Aqui outras coisas que nos vai explicar. Estava aqui a falar connosco, mas vamos deixar então, porque eu próprio também não tenho esse conhecimento e então prefiro que, enquanto vai explicando, vou fomentando aqui algumas perguntas que possam ser interessantes. Foi difícil chegar aqui? Não, foi fácil. Foi? Foi fácil. Já sei que trouxe uma pessoa consigo, estava com medo que acontecesse aqui alguma coisa menos boa. Acho que é normal e eu agradeço ter vindo já agora também. Mas é só no fim que acontece, normalmente? Sim, normalmente nós na água tem aqui alguma coisa que depois vai... Vamos adormecendo. Mas só ao Sim, fim sim. de 2-3 horinhas. Que é para conseguirmos depois ter o vídeo também e ter um bom alibi que é, não fomos nós. Sim, Exato. Podem ver, estava aqui E tudo para o ok. rim estar nas melhores condições possíveis. Exato, por isso já temos a água para Daí hidratar. ser água, para estar a purificar. Alexandra, conta-nos um bocadinho sobre ti, o que fazes neste momento, como é que foi chegar até fazer o percurso da psicologia, porque acho que traz aqui algumas dificuldades, especialmente numa era em que talvez a psicologia fosse muito, como é que eu ia dizer, retrógrada em algumas coisas. Em primeiro lugar, eu sou formada em Psicologia Clínica e da Saúde. Foi por onde eu comecei, já há alguns anos. E neste meu caminho fui percebendo no atendimento com o cliente. Eu inicialmente, antes de começar com o atendimento de 1 para 1, eu trabalhei em instituições, umas ligadas à área de saúde, outras ao acolhimento de crianças e jovens em risco. E mais tarde é que acabei por me individualizar para as consultas de 1 para 1. E então eu comecei a perceber que só as ferramentas da psicologia, portanto a terapia em si, psicológica, que no meu caso nunca foi só uma área terapêutica, nem só cognitiva, nem só uma área mais de feedback, nem psicanálise. Eu ia buscando, consoante o tipo de cliente, aquilo que me fazia sentido, mas ainda assim não chegava. Então, no meu desenvolvimento pessoal, comecei também a estudar outras áreas e foi aí que eu fui chegando a outras ferramentas, como a parte das ferramentas energéticas, outras terapias que vão ajudando a pessoa a ter mais consciência, Mais holístico? mais holístico e mais natural. Portanto, também ligada à medicina Ayurveda, que é uma medicina naturalista, também ligada à medicina tradicional chinesa, que também é uma medicina, é a medicina mais antiga do mundo, é a medicina tradicional chinesa. E nas áreas energéticas existe imensa coisa que se pode fazer a nível meditativo. Hoje em dia fala-se muito sobre o mindfulness, portanto o estado de presença, e portanto tudo isto interligado foi dando aqui uma panóplia de ferramentas que começaram a ajudar-me efetivamente a trazer outras respostas e que os próprios clientes também tinham interesse em fugir um pouquinho àquilo que era o convencional, e até ao tipo de interação a que fomos habituados a ter e que também somos ensinados na nossa formação a ter a nível da abordagem ao cliente, que é uma abordagem muito mais formal, é uma abordagem de degrau, e para mim isso começou a deixar de fazer sentido. Eu gosto muito mais desta interação de 1 para 1, que não tira o respeito, que não tira a relação terapêutica, antes pelo contrário vai fundamentá-la e vai fortalecê-la muito mais, e que dá ao cliente um compromisso muito maior no seu processo terapêutico. Quantas técnicas tem a Alexandra? Ora, então, a nível de formação, eu sou formada em Psicologia Clínica e da Saúde, sou pós-graduada em Cuidados Paliativos, tenho vários cursos na área dos cuidados paliativos, como a nível da comunicação em unidades de saúde, intervenção ao doente oncológico, assistência à família, a intervenção no luto e não me lembro de todos mais. Sou formadora certificada tanto pelo curso de formação de formadores como pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Sou Master em Hipnose Clínica, sou consteladora familiar e sou terapeuta holística integrativa, e são aqueles que eu me recordo agora. Isso torna perigosa. Eu ia dizer uma cena parecida, não é? Torna perigosa. Isso torna feliz. Sim, porque eu gosto daquilo que aprendi. Mas e que lidas faço. muito com tristeza. Lido, mas a mais difícil Cuidados era a minha. paliativos, doentes oncológicos. Eu acho que isso dá-nos uma cicatriz para o resto da vida. Mas é aí que ela tem tal parte que é, não é cuidadora, é guardiã, como é que é? Salvadora. Salvadora. até. Salvador, Peço desculpa. mas eu não sei, eu acho que a longo prazo isso Como é que isso define? fica no nosso cérebro. Fica, mas tu podes levar isso para o lado da dor ou para o lado do amor, da compaixão.
Ou seja, E se o cérebro não deixar? então, e não é para ti, ok? Tal como eu podia ter percebido que não era para mim. Esta área é uma área que eu gosto de paixão disto. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, integrado. Todas estas questões do comportamento humano, porque tudo tem uma... Não é uma justificação, como é que eu te vou pôr? Tudo tem uma informação válida que te levou a agir, a falar, a revirar o olho. Tudo vem da base do comportamento. E nós somos humanos. Seja um traço de personalidade ou seja alguma coisa que aconteceu na tua vida. Porque tudo isto está em interação. Então o desafio é, a pessoa chega-te e diz-te, por exemplo, que tem uma depressão. Tu precisas de destrincar estas coisas todas ali. E isto é fascinante. Porque às vezes é tentativa e erro. Não é? Porque mesmo por trás da capa da boa profissional que sabe e que sou, exatamente pelo traço tóxico que trago, há uma pessoa humana que gosta de olhar para isto. E que também tem a sua história, como eu tenho. Por isso é que eu digo, os meus telhados de vida há muito que partilham. E há uma singularidade em cada caso, em cada pessoa. Portanto, há sempre alguma coisa que, por mais que tu tenhas, não é? Não há duas pessoas iguais. Há pessoas semelhantes, mas há sempre alguma coisa que a torna individual. Exatamente. Há padrões semelhantes, mas as pessoas são diferentes. E a forma como tu sentes, lá está, sei lá, a perda de alguém, não é igual à forma como eu vou sentir. Nem nós. E é uma perda. É uma morte de alguém. A morte de um tio, de um avô, de um animal. Mas é o desafio, é isto. E há terapeutas especializados nisso. Sim, sim. E com muita validação, a meu ver, porque acho que é uma área extremamente importante. Por isso, isto para mim é mesmo apaixonante. Agora, claro que ninguém pode fazer este percurso só a nível técnico. Quer dizer, pode, mas vai haver sempre um vazio. Então isto é a par e passo. Por isso é que, para mim, o meu desenvolvimento pessoal foi o que me abriu um largo depois caminho para eu hoje em dia fazer aquilo que faço com confiança, com aprendizagem, com conhecimento. Eu trabalho com o online, sempre trabalhei, desde que me individualizei, e ainda assim eu gosto de ter a pessoa ali ao pé de mim. Eu gosto de receber a pessoa com um abraço, de me despedir da pessoa com um abraço e estar ali, daquele contacto humano. Permite-te ver algo mais, não é? Permite-te ver, sei lá, há uma energia que está ali, há uma tensão, há qualquer coisa que é palpável, apesar de não ser visível. Parece que tu sentes ali qualquer coisa. Exatamente. Apesar de que no online também se sente, mas lá está, tu não se... Sente-se mesmo. Sente. Sim, energeticamente. A energia não tem tempo e espaço. Então imagina, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma sessão de Reiki, por exemplo, é fazível online. Mas na minha ótica o presencial tem outros benefícios, é muito mais pele a pele, contacto a contacto. E nas consultas tu também sentes. Para quem trabalha na parte energética, sente e consegue sentir a energia do outro lado. Imagina, tu fazes a vídeos para quem ou utiliza esta parte sensitiva, a pessoa abre a chamada contigo, não é? A tua cabeça começa a latejar, tu começas a bocejar, ou tudo o que seja sintomas de diferença energética, que eu não vou entrar por aí muito, tu começas a sentir do outro lado. A seguir a sessão acaba, já para não falar que a eletrónica é uma coisa que varia muito facilmente quando há estas diferenças energéticas. A internet não funciona, o computador não funciona, para aquele cliente das 3 às 4, mas depois para o cliente das 5 às 7, das 5 às 6, está ótimo e funcional e não se passou nada. Estamos a falar um bocadinho de mediunidade. Estamos a falar de mediunidade. De intuição. Sim. Que também não é esotérico, é biológico. Porque temos uma coisa todos no nosso cérebro que se chama hipocampo e que amplifica. Glândula pineal e por aí. Exatamente. Quando tu falas em energias, é algo que é uma ferramenta que tu utilizas constantemente nas tuas avaliações terapêuticas ou é algo que tu só em determinados momentos ou em determinadas intervenções que fazes é que vais utilizar? Porque tu é uma convidada de mão cheia, portanto, hipnose, psicologia, Reiki, exatamente. Portanto, agora, que é esta parte das energias, por assim dizermos, não é? Como é que tu geres isto tudo
E se as pessoas, quando te procuram, estão preparadas para uma pessoa que tem uma panóplia de ferramentas para tentar ajudar? Primeiro, hoje em dia, o ponto de partida é os clientes que vão ter comigo, já vão ter comigo por causa disto, por causa destas valências. Portanto, já não é só... Uma terapia convencional de psicologia, não é uma consulta convencional, mas sim... As pessoas vêm porque veem nas minhas partilhas... Algo mais alternativo? Algo integrativo e que olha para a pessoa no seu todo, que é esta a questão. Corpo, mente e energia. A questão energética, portanto, eu trabalho... lá está, eu não consigo olhar para a pessoa e ver só uma coisa, eu vejo a pessoa no seu todo, portanto, sim, eu trabalho sempre nestes 3 níveis, portanto, o cliente chega e é difícil não trabalhar a energia, porque a energia é uma coisa que acontece também automaticamente, só com uma interação, por exemplo. Muitas vezes o cliente pede efetivamente trabalho nessa área especificamente, outras vezes, consoante o caso que a pessoa traz, eu vejo qual é a abordagem que nós podemos ir pegar em primeiro lugar, mas sempre são trabalhadas as 3. Pronto. A questão de energia. Nós somos átomos, somos células, somos partículas, portanto nós somos energia. Então, hoje em dia, até mesmo porque cientificamente os estudos começam a aparecer uns atrás dos outros também nesta área, as pessoas já não põem muito em questão quando se fala de como é que está a tua energia. Já conseguem olhar para isso de uma forma mais... também pelo boom das terapias naturais, pelo boom das terapias holísticas, pronto. Aquilo que realmente faz a diferença é esta interseção, porque tudo se liga, não é? Se eu estou ansiosa, a minha energia não vai estar bom, até porque dentro de uma das ferramentas que nós utilizamos são escalas de consciência que te dá os teus estados emocionais e a frequência energética, muitas vezes. Ou seja, mensurável? Sim. A escala de consciência do Hawkins, por exemplo, dá-te uns parâmetros, obviamente que aquilo não é chapa 3, não é? Como tudo na vida, mas dá-te os parâmetros de frequências energéticas e o estado emocional dessa frequência energética. Então imagina, tudo o que são estados de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia, de culpa, de raiva, são estados que têm uma frequência energética muito baixa e é geralmente aí que a pessoa chega no início de um processo. Então a ideia é trabalhar para um nível de aceitação, libertação, amorosidade, no sentido do amor próprio, para elevar esta energia, portanto tirar a pessoa deste estado depressivo para um estado em que então aí começa a haver uma responsabilidade pelo próprio processo, um equilíbrio na sua energia e as coisas começam a acontecer a partir daí. Claro que o Reiki, por exemplo, ou tudo que são terapias, trabalhar energia corporal, ajudam bastante nesta integração a nível dos chakras, que estão ligados aos nossos órgãos vitais e que existem vários mapeamentos. Existe um circuito, não é? Ou não? Sim, existe um circuito. Isto é um bocadinho como a medicina tradicional chinesa. Geralmente as pessoas conhecem melhor o mapa da medicina tradicional chinesa porque foi desenvolvida há mais tempo e tens os meridianos e tens os pontos. A nível do Reiki, nós temos os chakras, que são 7 vórtices energéticos. Existem mais chakras, mas são os 7 principais. Os vórtices estão ligados a vários órgãos, okay? Por exemplo, tens o cardíaco, que está ligado ao coração, mas não só, a tudo o que é esta área. Tens, por exemplo, da garganta, que está ligado a tudo o que é esta área. Logo, por exemplo, se tu vais ao otorrino, não é? Vê garganta e ouvidos, chakra da garganta, onde é que ele está ligado? Garganta, ouvidos, a tudo o que é este aparelho. Portanto, vai-te dando um mapeamento de onde é que as coisas estão e do funcionamento e da interligação entre as duas coisas. Quais é que são os casos mais frequentes que recebes, ou não existem casos mais frequentes? Ou seja, existe um padrão de pessoas que procura mais este tipo de... Ansiedade e depressão. Ok. Se eu fosse uma pessoa que procurava por uma questão de ansiedade ou depressão, não seria igualmente eficaz atuarmos logo, por exemplo, com a hipnose? Atenção, não estou a dizer que seja o correto, porque se calhar há toda uma preparação, como tu disseste, que era buscar esta energia natural da pessoa, colocá-la nos níveis certos
e depois isso é muito mais fácil e levar para outras ferramentas. Mas não poderia funcionar, por exemplo, a questão da hipnose? Poderia. A questão é, uma coisa era tu chegares-me e dizer, daquilo que nós estivemos a falar já Procurar aqui, logo esta e tu ferramenta. dizeres, Alexandre, eu quero fazer hipnose, do que chegar ao Ricardo e dizer, Alexandre, eu quero fazer hipnose. Porquê? Porque a hipnose, ela precisa de uma autopermissão para tu entrares naquele estado. Porque o que é que acontece? Grande parte das pessoas querem a hipnose pela curiosidade e pelo resultado que ela traz no caso das pessoas. Mas a hipnose pode-te trazer uma imagem de algo que tu tens medo e que é assustador para ti. E isso muitas vezes faz com que a pessoa não entre no tal estado que nós falávamos há pouco. Para o Ricardo é fácil entrar, então não vai. Hipnose e reprogramação neurolinguística são a mesma coisa, não? A programação neurolinguística é uma técnica que não precisa de atuar com a hipnose, mas a hipnose beneficia muito da programação neurolinguística para ajudar o cliente a ressignificar aquela situação. Okay? Por exemplo, um exemplo prático disto. Vamos pegar numa fobia, porque é mais leve depois do tema de há bocado. Uma pessoa que vai fazer hipnose porque tem fobia de palhaços. Okay? Quando o terapeuta vai face àquela exposição do que o cliente está de frente para um palhaço, por exemplo, mais distante ou mais longe, consoante depois o nível de fobia, o terapeuta vai dar ao cliente frases para ele ou se autorregular e dizer para ele mesmo, ou para dizer face àquilo que está, ao palhaço que está lá à frente. Beneficia muito mais tu teres a programação neurolinguística do que tu estás a dizer, sim, palhaço, eu sei que não vais fazer mal. Do que dizer... Eu por acaso tenho uma boa frase. Exato! Pronto, entende? Como é que se chama a fobia aos palhaços? Palhaçofobia. Não, Fui, simplifiquei. como é que é? Clownofobia. Isso. É? Pronto. Será? Tive agora dúvida, mas se é. Clownofobia. Sim. É porque em inglês, mas em português acho que a tradução não é à letra. É porque eu acho que tem um nome engraçado dos palhaços. Mas é engraçado que há muita fobia de palhaços. Lá está, as fobias, lá está, para quem não tem, é uma coisa um bocado estranha, não é? De como é que tens fobia a palhaços? Tipo, porquê? Tipo, é uma cena Não tens tão nenhuma básica. fobia, tu? Estou capaz de ter, não estou a ver agora aqui nenhuma de cabeça. É lá, espera aí. Lá está. Não. Normalmente, qualquer pessoa, normalmente as pessoas têm alguma coisa e às vezes porque nunca foram confrontadas com elas, então não sabem se têm ou não. E a pessoa consegue ir, quer dizer, visualizar mesmo onde é que nasceu essa fobia, por exemplo? Lá está, depende do nível de autopermissão para... Quando são pessoas que dizem, ai pá, eu quero. Às vezes eu já sofri tanto por isto que eu já nem quero saber. Nada pode ser pior que o meu sofrimento. Então eu quero. E fisicamente é muito engraçado. Porque quando a pessoa se permite, assim que entra na sala e vai para o cadeirão, é logo... Já estou relaxada. Faça. Vamos embora. E é verdade, quando depois... eu não faço a indução pela espiral, eu faço mesmo pelo relaxamento, mais pela parte meditativa, respiração, e depois ir por partes do corpo. Contagem regressiva ou assim? Sim. E nota-se logo, até porque quando a pessoa entra no estado que nós precisamos, os olhos, mesmo fechados, começam a vibrar. Então nós sabemos que está lá. Porque as ondas cerebrais fazem isso. E há pessoas que os olhos abrem. Só se vê a parte branca. Mas... Jesus! Não podia, eu não podia para aí. Que medo, logo. Sai daqui! Volta! Será que a Alexandra acredita em vidas passadas? Sim. E era a minha pergunta mais para aí que é: será que é necessário ter dar credibilidade à hipnose sabendo ou acreditando nestas regressões para se poder acreditar em vidas passadas? A pergunta não está bem formulada no sentido de que eu posso acreditar em vidas passadas sem nunca ter feito hipnose, ok? Mas dá mais credibilidade a alguém que entende o que é uma regressão e que vê pessoas ou que já viu vidas passadas. Já viu, dizemos nós. Pois, é isso mesmo. Eu percebo a tua pergunta. Só que não a formulei da forma que eu achei que era mais correta. Mas, no entanto, a resposta é não. Porquê? Porque qualquer pessoa que queira refutar de que fazer uma regressão a 1724
e tu descreveres o cenário, por muito que bata certo o ano com a época e tudo o que aconteceu, é facilmente alguém pode refutar dizendo imaginação. Portanto, não. Mas sim, é possível, através da hipnoterapia, a pessoa aceder a vidas passadas. Ou realidades paralelas, consoante cada pessoa quiser chamar. Eu por acaso, não E onde queria é que está dizer isto, mas já guardado, onde é que acedi. está guardado no nosso cérebro as nossas vidas passadas? O meu nome era Júlio César e fui eu. Será que existe? Deve haver, né? Tem que ser nas nossas memórias. Inconsciente. Há uma questão aqui que pode ser colocada sempre, que é: tu, ao longo da tua vida, tu tiveste acesso à tecnologia que te concebeu imagens maravilhosas deste mundo e do outro, coisas que tu não viveste e que não poderias ter acesso. Portanto, o cérebro tem sim a capacidade de mesclar essa informação e te fazer ter um pensamento que parece que é teu, no sentido em que eu vivi, mas não é. E isso acontece-nos no dia-a-dia. Muitas vezes a surpresa das pessoas é que saem da sessão com a informação, vão explorar essa informação no seio familiar, mesmo que indiretamente, às vezes não é, fui à hipnose e não sei o quê. É, Tu olha, tinhas... sim, mas como é que tu sabes isso? E às vezes até acrescentam pormenores que a pessoa, naquele momento, viu. E a pessoa fica... Sim, realmente também estava lá isto, mas eu nem Yeah. sequer... E quando Lhe são atenção. regressões intrauterinas? Pá, isso aí já é. Pronto. Supostamente tu ouves as coisas, não é? Quando estás mesmo dentro da barriga, consegues ter as sensações do que se Exatamente. passa. E atenção, a hipnose não é só para coisas negativas, seja o que negativo queira dizer, mas traumáticas, era aí que eu quis chegar. Tu podes fazer uma regressão para ir a um momento feliz. Então imagina que nesse momento feliz, tu vais à barriga da mãe e a tua mãe está no meio do Campo Grande a andar de barquinho no meio dos patos. E tu acedes a isso, porque depois, ou seja, quando tu fazes uma regressão, tu consegues posicionar-te de forma a observar aquela imagem. Eu costumo dizer que a regressão é como se fosse uma primeira imagem que é uma foto e depois tu carregas no play e consegues ver o Na filme. terceira pessoa. Sim. Ou às vezes mesmo como há pessoas que vão elas próprias Faz uma movimentando-se no espaço. projeção astral. Diferente. Mas, ou seja, o nível de ótica, sim. Ok? E então o que é que acontece? A pessoa vê e vê as árvores, e vê os patos, e vê que está de sol, e vê que não sei o quê, e chega a casa e pergunta, por exemplo, à mãe: alguma vez foste ao jardim do Campo Grande? E a mãe faz tipo: como assim? Eu fui quando eu estava grávida de ti, andámos no lago e não sei o quê. E a pessoa fica tipo: opa. Porque Confirmado. Pá, mas essa parte já é mais vir de fora. imagina, Por isso é que eu falei na projeção astral, que é quase como se não fosses tu propriamente fisicamente a ver, mas sim a tua... imagina que tens um. Tu já jogas PlayStation? Sim, às vezes. Pronto, alguma vez jogaste. Steam Deck. Alguma vez jogaste GTA, por exemplo? Sim. Pronto, tu tens. Quando tu estás a ver o carro que tu estás a conduzir, A câmara está... não é? Mas tu podes mudar a visualização Sim, daquilo sim. e estás tu dentro do carro a conduzir. Ah. É isto. Sim, eu percebi o plano. Ele não entende não como é que entende essa como câmara é que- está lá, sou eu que estou a experienciar isto. Mas tu estás a aceder a uma memória. Exato, mas ele Mas está é a uma aceder a memória uma memória que eu que ele não vi. viveu. Imagina, no máximo vi lá dentro. Mas eu percebo o que ele está a querer dizer, porque para nós é difícil conceber que, ok, nós estamos a aceder a vamos chamar um palácio mental onde tu tens informação de outras vidas, não É é? o nosso subconsciente. Mas são não é aquelas que inconsciente. tu presenciaste, viveste com os teus olhos. Quando tu falas de uma possibilidade de ver num ângulo diferente a tua vida de fora, dá uma sensação diferente. É quase como, se calhar, o teu espírito sai do corpo e está a ver tipo de cima, de lado, o que seja. Porque se for só com os olhos, como é que ele pode ter Não, outro imagina, ângulo? eu consigo. Imagina que isto é o meu passado. É outra vida. E agora em 3000 e não sei quanto eu vou rever. E eu consigo me ver na terceira pessoa. Imagina, consigo perceber dali tudo o que está na Faz sala. sentido? Aqui faz. Não me faz sentido dentro da barriga da mãe. A mim Porque não dentro da faz barriga da mãe sentido eu não nenhuma estou a das ver partes. mesmo o cenário.
Eu aqui estou a ver o cenário, percebes? A mim só me faz sentido se nós partimos do princípio que é assim: eu não sou só físico, também sou espiritual. O meu maior órgão é a pele e ele próprio tem uma forma de estar com o ambiente. Ele sente nas costas, ok? Aquela cena do Spider-Man, tipo sentir uma cena, é a pele que sente, ok? Tu às vezes tens uma sensação que está qualquer coisa atrás de ti, ela Sim, tenta sim, perseguir. sim, sim. Não é os olhos que veem. Um receptor de Exato, ou energia. seja, e se eu conseguir pensar que existe uma parte espiritual dentro de mim e essa não está presa no meu corpo, essa expande e durante o meu sono até pode viajar para onde seja, aí sim eu compreendo que no momento da aflição ou o que seja, visualmente, fisicamente, eu estou a olhar com os meus olhos, estou a sentir com os meus sentidos, mas a minha parte espiritual se calhar, pá, está aqui. Está só aqui ao lado. Tipo, não tem que estar aqui onde eu estou. Não vê da mesma forma do que eu. E aí sim eu consegui conceber essa mudança de percepção. Mas pronto, E agora veio uma cena à cabeça, desculpa, André. Podes pôr. está ali. Sabes que a minha mãe, eles moravam numa casa que tinha um sótão. E uma vez a minha mãe estava grávida de mim e ia subir as escadas para o sótão e caiu. Foi só uma vez que ela teve grávida de ti? Não, teve durante 9 meses. Ah, e tu disseste uma vez ela estava grávida de mim, pô, Não, foi só uma das vez. vezes. Não. Tudo bem, eu percebi. Caiu das escadas e eu agora estava a associar. Será que é coisa que eu tenho medo de aviões e de alturas? Não, é por isso é que tu não bates bem na cabeça. Ou não. por causa disso, também pode ser. Não, Pode mas ser uma cena mais simples. maldita parteira, mas no teu caso não foi essa. Mas é. Alexandra, explica-me então de uma vez por todas o que é constelação familiar. Então, Está tudo envolvido, mas ainda não... ok. Então, constelação familiar é uma ferramenta terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger, que é o autor dela, que basicamente foi beber aquilo que a psicologia e os autores como Freud, Jung e por aí adiante já tinham dado como terapias ou vertentes da psicologia, e ele foi estudar um bocadinho de cada um desses temas, interligou para construir, com base nisso, aquilo que são as constelações familiares, que é, hoje em dia, uma ferramenta terapêutica que trabalha sobre dinâmicas inconscientes de um sistema. Pode ser um sistema. Hoje em dia utilizam-se mais as familiares, portanto, dentro da dinâmica da família, mas já também se vai para as empresariais, pode também trabalhar internamente várias partes tuas, como corpo, alma, mente, emoções, criança, adulto, ok? Mas a mais usual, aquilo que mais se utiliza hoje em dia, é dentro das dinâmicas familiares para trabalhar padrões inconscientes, aquilo que se chama muitas vezes também lealdades inconscientes e que trazem um desequilíbrio na hierarquia, nas trocas de dar e receber, nas ordens de ajuda, portanto este equilíbrio também entre o ajudado e o ajudante, e o pertencimento, que é a necessidade de todos nós nos sentirmos pertencentes a algo, mas que não seja ao mundo, ou à nossa localidade, ou à nossa família. Constelação familiar. Isso é quase como tu fazes um género de mapeamento da família e das suas ligações entre eles e como é que as coisas funcionam? Não. A constelação trabalha com o campo morfogenético da Terra, portanto... Porquê que eu fui fazer esta pergunta? Não Fazia sei. só que sim como faço na escola. Perceberam? Percebi, senhora. Eu vou explicar e depois utilizas aquilo que te fizer jeito. Campo morfogenético... Não, eu vou utilizar na mesma, atenção, não é isso que eu quero dizer. O que quero dizer é está longe daquilo que eu pensava. Yeah. Sim. Quis simplificar tudo e afinal não tem nada a ver. Porque o psicodrama da psicologia já trabalhava com a teatralização dos papéis, o papel do pai, o papel da mãe, etc. Aqui as constelações, eles não usam a teatralização, mas usam a energia do campo morfogenético, portanto é o campo da Terra onde estão as informações morfológicas, tal como o campo magnético da Terra tem as informações que permitem as tecnologias funcionar e nós estarmos aqui e trocarmos e-mails e essas coisas. Mas dessa forma é quase esotérico, não é? Tipo, é uma cena tipo transcendente. O nome por si só já é... É, porque aqui tu estás a trabalhar com 3 níveis de consciência, que é a tua consciência pessoal, portanto, a tua, a minha e a do Ricardo, enquanto pessoas. Estás a trabalhar com outra consciência, que é aqui onde está toda a informação, que é a consciência coletiva, e estás a trabalhar com o ponto de consciência onde estão estas informações familiares. Portanto, há aqui vários níveis de consciência. Isso é quase o etéreo, não? É quase uma cena mais... É, porque tu vais passando... Lembra-te sempre,
Constelação sistémica. Então, tudo é um sistema e o sistema tem sempre várias camadas. Então, quando tu falas de campo, não é? Existem várias consciências, vários elementos que estão a trabalhar neste campo. Ok. Pronto. Então, tudo o que é informação fica no campo, ok? Porque somos energia, lá está, voltando ao pressuposto da questão da energia, somos átomos, somos partículas, somos moléculas, e este campo de informação permite-te utilizar dinâmicas, lá está, que foram criadas a partir destas ordens do amor e ordens da ajuda e desta percepção das consciências, para perceber padrões familiares, dinâmicas e lealdades, pegando também nesta questão da epigenética e da transgeracionalidade e ancestralidade, para olhar para aquilo que aparece. O mais comum que se vê hoje em dia é através de bonecos ou através de pessoas. Okay? Em que, quando tu fazes com bonecos, os bonecos, eles trazem-te, não é a representação no sentido do ato, é no sentido de tu precisares de utilizar alguma coisa para simulares, por exemplo, um pai, uma mãe, para tu movimentares e sentires a energia de cada um. Com pessoas, e é como eu gosto mais, aquilo que se utiliza é a pessoa vai sentir a energia do pai e da mãe, vai mostrar livremente como é que é aquela ação, aquela movimentação, muitas vezes sem saber a pessoa o que é que está a representar. Ou seja, imagina, um de vocês agora diz, quer fazer constelação presencial em grupo, vamos lá. Tu dizias-me, por exemplo, Ricardo, eu quero trabalhar a minha relação com o meu pai. Ok, então escolhe das pessoas que estão aqui uma pessoa para representar o teu pai. Isto somos só nós os dois a falar. Tu dizes, olha, aquela pessoa. E aquela pessoa vem para uma área que nós limitamos no chão, com um tapete, o que seja. E, ok, então faz como tu sentires, posiciona-te como tu sentires. Passado um bocado o Ricardo começa assim, o meu pai sentava-se daquela maneira. O meu pai costumava coçar a testa e franzir a testa daquela maneira. E eu pergunto à pessoa, como é que tu te sentes? E a pessoa vai-me descrevendo como se sente. E é muito engraçado quando nós temos, por exemplo, imagina que o teu pai era uma pessoa muito animada. Nós vemos, por exemplo, a pessoa que está na representação a rir muito e diz, eu não sei porque é que eu estou a rir, mas eu estou a rir. Porque nós estamos, a pessoa está a trazer do campo morfogenético a informação para a dinâmica que está a ser criada. Portanto, não há como representar. Eu tenho que experimentar isso. Eu começo-me a roer aqui por dentro. Ah. Começa-me a trazer umas ânsias. Deu um exemplo eu tenho logo que do meu experimentar pai. estas coisas. Ainda por Foi cima. engraçado. Com bonecos é a mesma coisa, só que se a pessoa vem com ceticismo, mais vale não vir, em primeiro lugar, ok? Ou vem muito presa na racionalização, aquela coisa do 1 mais 1 igual a 2 e isto aqui não dá para ser assim, o controlo, ok? Porque com bonecos é muito engraçado tu também de veres como é que os bonecos se vão posicionando, aquilo que vai acontecendo, e a ideia não é o terapeuta saber a tua história de vida. Ela sabe o menos possível. O terapeuta só quer saber a problemática. Imagina, tive um conflito com o meu pai, uma discussão, uma briga, por causa de um pônei. Ok? O tema é pai, a discussão por causa do pônei. Vamos trazer o pai, vamos trazer o pônei e vamos trazer o Ricardo. Ok? E tu começas a perceber depois, tanto na posição dos bonecos, Mas como tu nas trazes pessoas. os bonecos. Sim. Bonecos que representem, não tem que ser um... Bonecos, papéis, objetos, podem ser pedras. Pronto. E a cada um deles vais atribuir essa função de ser naquele momento e ele é que vai... Exatamente. Eu digo-lhe, às vezes eu até te posso dizer assim, com bonecos eu geralmente faço muito isto, que é dizer, por exemplo, olha, Ricardo escolhe, destes todos que eu tenho aqui, escolhe um. Mas eu para mim estou a dizer, para representar o teu pai. E tu dizes-me, quero aquele. E eu vou escolher, eu vou pôr. E agora escolhe outro. E eu para mim digo, para representar a tua mãe, por exemplo. E, ou seja, ele não faz patavina de ideia do que é que está a acontecer ali. Tu no fim apresentas as escolhas e dizes, olha, foi assim, isto. E eu digo assim, olha, e como é que tu te sentes a olhar para este? E ele às vezes diz, acomodado. Às vezes eu tenho aqui uma coisa no peito. Já estou suada as mãos. Então ir para aqui. Aí já é mais calmo. Ok? Quando eu lhe digo, olha, este é o teu pai. E ele diz, pois, eu sinto-me assim quando eu estou perto dele. Por causa do pônei. Ok? Aquela pergunta. Okay. Na água ainda é muito mais giro, porque ele escolhe, por exemplo, os intervenientes, mas... Disseste na água? Na água.
temos uma taça e temos os bonecos, em vez de ter, por exemplo, madeira, são bonecos de Eva para flutuarem. E assim que tu colocas o boneco na água, o boneco vai tomar o trajeto que tem que tomar. E tu vais ver que há bonecos que se repelem e há outros que se aproximam e há outros que, à medida que tu vais colocando para entrar, estes que estão aqui parados mudam automaticamente de posição. É muito giro, ok? É muito... A água parece Sim. ser fixe. É muito interessante. Qualquer uma destas dinâmicas, a que traz mais impacto à pessoa, definitivamente a presencial em grupo, porque as pessoas falam, né? Os bonecos, o terapeuta é que vai orientando, ou seja, ele não vai... não é ele que vai influenciar nada, porque nós ali somos só um mediador, okay, do processo. Aquilo é o que é, como é, e aquilo que tiver para ser visto, o campo vai mostrar. Introduzes o tema, mas depois é ele que vai realmente dar sentido a cada uma das coisas. Exatamente. As pessoas, é muito giro porque as pessoas falam, não é? Então, mais facilmente expressam, e às vezes é engraçado. A mim já me aconteceu como cliente, porque eu comecei, eu trouxe as constelações familiares para a minha prática, porque eu comecei como cliente das constelações. Expressões às vezes, por exemplo, do norte. O meu pai é do norte do país. Expressões que ali no Alentejo não são nem vistas nem achadas. E a pessoa sair-se com aquilo do nada. E eu, ok. E efetivamente a energia que aquela pessoa estava a representar era do meu pai. Imagina, é muito interessante, mas é importante perceber que não é experimentar pela curiosidade sem respeitar o que aquilo é. Porque senão o que é que acontece? Cai na banalidade, é só mais uma coisa, não é terapêutico, não é nada, e aquilo a constelação familiar é uma ferramenta. Alexandra, mas como é que uma pessoa, se não o fizer pela curiosidade do sentimento que isso pode gerar e da expansão que pode abrir na sua mente, então eu nunca faria absolutamente nada, porque a forma como eu estou hoje está tudo bem. Certo. É assim, Mas não é, assim. não é só pela curiosidade, é pela curiosidade e para efetivamente... Tudo o que eu fiz até hoje de campos mais ou menos convencionais, mais alternativos, tudo foi pela curiosidade e todos eles com o máximo de respeito por aquilo. Mas É aí é que isso. está. Mas aí, isso depende de cada um. A curiosidade é o que me move, não é uma necessidade de resolução de algo, é uma curiosidade de saber se aquilo pode ou não acrescentar mais à minha vida, ponto. Contudo, sempre com o máximo de respeito por quem o está a fazer e por tudo aquilo que representa. É a questão da responsabilidade, novamente, também, e do respeito, não é? Por aquilo que são tanto as ferramentas terapêuticas, como as terapias em si, como os profissionais. Acho que isto, se calhar, é aqui um bocadinho o apelo para tudo, mas é olhar para as coisas com um olhar crítico, tal como tu estavas a dizer, deixa ver se me acrescenta, se não me acrescenta, ok? Se não for para mim, está tudo certo, mas aquilo ter um propósito. Mas não nos alongarmos mais por aí, porque já te roubei muito tempo. Deixa-me só te fazer uma última pergunta, que é, tu falaste que existem, entre aspas, vou-lhe chamar funcionalidades. O teu é Salvador? Então, aí entramos numa outra coisa, que Eu não queria terminar sem perceber isto, porque quero ver onde é que é a minha categoria. A minha é o aterrorizador. Este aqui é... Então, nós funcionamos muito em triângulos, internamente e a nível de dinâmicas, ok? Por isso é que nós nascemos de um pai e de uma mãe e o filho. Mas existem irmãos, ok, mas aí... Pertence a outro triângulo. Exatamente, pertence ao triângulo deles. Pronto. Exatamente. Este triângulo é aquilo que nós chamamos de triângulo dramático e que está muito associado a papéis comportamentais como o da vítima, ou do agressor e do salvador. Todos nós temos o nosso triângulo interno, mas vimos de uma família que tem uma dinâmica interna que também é triangular nestas três posições. Então eu não sou uma salvadora por acaso, eu sou uma salvadora porque eu venho de uma família onde eu tive um pai ou uma mãe vítima, um pai ou uma mãe agressor, que são as duas outras posições. Então eu automaticamente venho ocupar a terceira posição, ok? Portanto, imagina, vítima, agressor, salvador. Tem que ser sempre assim? Isto às vezes troca. Não, mas tem que haver sempre os três? É um triângulo. Não. Não, podia ser um triângulo com três com três pessoas que são três salvadores, por exemplo. percebes? Não.
Era aí que eu queria É chegar. porque tu aí automaticamente estás a Então, colocar eu uma estava cena bem muito feliz chata na que minha, é. na minha vida. Os meus pais são bué da mas porreiros. vou- Qual deles Quem é que é o o agressor? Yeah. Não. Ou sou eu? Yeah, exato. Exato, é aí que a porca Se calhar torce o sou rabo, eu. geralmente. Pronto, Eu já Ora, percebi, então. foda-se. pronto, Eu sou Tu eu és, sou tu és, agressor. claramente. Claramente. Os meus pais são os santos. pronto. E isto é muito interessante de se observar, porque depois lá está. Nós vimos de um triângulo assim, ocupamos um papel, ok? E a partir deste papel nós criamos o nosso interno, que na relação com um companheiro ou uma companheira, vamos criar um outro a partir das posições em que estamos. Então, quando eu vou encontrar um companheiro para a minha vida, eu já vou encontrar um companheiro que esteja numa outra posição diferente no triângulo dele. Ou seja, na vida de cada um, tu és uma história diferente. Que retroalimenta-se. Porque repara, Tu podes ser salvadora numa história e podes ser agressora noutra. exatamente. Mas na minha interação contigo, imagina, já assumiste que és agressora, eu sou uma salvadora, não é? Então, Mas eu prefiro triângulos amorosos. Esse eu não gostei nada daquilo que me estás a dizer, porque já me colocaste num papel que eu não quero estar. então imagina, tu, Filipe agressor, vens e dizes: mas não quero que tu faças isso porque isso é uma falta de respeito. E eu fico aqui encolhida no meu canto. És a vítima. Neste caso, estou a assumir o papel de vítima Estás a assumir. Boa. e penso: não, coitada de mim, vou dizer: Ricardo, já viste o que é que ele me disse, o que é que ele me fez, a culpa é toda dele, eu estou nesta situação, a minha vida está uma desgraça por causa daquilo que o Filipe me disse. E tu, E lá veio o Salvador. Triângulo amoroso já. Yeah. e o que é que tu vais fazer? Calma, Alexandra, não Vou-lhe fiques bater. assim. Não, estou a brincar. Não fiques assim, vai correr tudo bem. E se eu sabendo ou não, deixa lá com o Filipe. Oh, Filipe, então como é que tu podias ter feito isto? Olha lá, então, mas coitadinha, vê lá o outro lado. O que é que acontece? Tu vais tentar salvar-nos a nós do nosso conflito. Mas agora eu posso me Eu tornar agora a ia vítima. fazer. Exatamente. Eu agora posso- E eu agressor. Tu tens que jogar um dia aos lobos connosco. Pois Eu tens. posso-me fazer de vítima e dizer que tu afinal é que és a agressora. Porque tu, psicologicamente, levas-me a este estado de agressividade, mas na verdade isto é reação. Eu estou a ser Isso. simplesmente reativo. Mas eu vou mais Exatamente. longe. Tu és a vítima, ele era o agressor e eu sou o salvador. Agora imagina que eu E a sou Marta eu é Lobo. que sou o agressor e ele é que era o teu salvador e tu vieste ter com o agressor. Afinal, eu sou o agressor e vou dizer, então, Levaste ir para os globos. Já desconstruíste tudo já aquilo estou que muito nos estás globos, muito não. longe. Eu- Para é com um isso. jogo. Mas a dinâmica é isto, ou seja, ela não é uma dinâmica estanque. Ok. Ela vai rodando. Mas é importante perceber que isto é retroalimentativo. Portanto, vamos sempre, até num grupo de amigos, eu sou a vítima ou a salvadora, eu vou encontrar naquele grupo de amigos a pessoa com quem eu mais me vou identificar vai ser aquela que mais beneficiar a posição em que eu estou. Então, se eu sou a vítima, eu vou procurar uma salvadora para eu me poder queixar da minha vida. Vai ser ótimo. Porquê? Porque ela, como boa salvadora, me vai ouvir e eu vou-me poder queixar até eu querer. Ok? Só que há um dia que esta salvadora, por exemplo, A salvadora está sempre lixada. Porque toda a gente procura salvadora para ser tipo... só que a salvadora coloca todos em primeiro lugar, menos a ela. Então é até começar a É a adoecer. A salvadora No torna-se fundo, a ela é vítima. que é vítima. Porque no fundo, Vocês inventaram um jogo muito... repara, no fundo todas estas posições, Vão-se vítima, sim salvador e agressora, são as três posições de vitimização. Porque as três têm benefício, porque levam a pessoa para a culpabilização dos outros ou a sua impiedade de si própria, com pena de si própria, mas tiram-te de um lugar que é o lugar que tu precisas para assumir a tua vida, que é o lugar da responsabilidade. Ele falou mal comigo porque, ok, ele é bruto, mas quais são os meus 50%? Eu também sou uma péssima ouvinte. Ok? Então eu já não estou aqui. Estou na responsabilidade. E eu vou dizer, olha, Filipe, eu não gostei da forma como tu falaste comigo, mas eu assumo que eu também não te ouvi. Desculpa, pela minha parte. Aleluia. Ou se estava difícil ou quê? Então, Entendes? tentei-te explicar isso há bocado, não quiseres compreender. Agora vejo-me que agora no final, eu aqui com esta energia toda negativa aqui a olhar para ti já aqui cheio de... Pronto. Percebes aqui a questão do triângulo dramático? Portanto, ele é vítima. Todas estas posições são de vítima, mas para nós temos aqui é responsabilidade, adulto, aqui. Ok? Tanto que lá está. Pegando na questão da criança que nós há pouco falávamos, este triângulo é um triângulo muito da posição de criança interior e mesmo quando nós somos adultos, volta e meia, vamos lá bater a perna.
Portanto, eu tenho que estar sempre a vigiar a minha salvadora, que é, amiga, calma, não, já acabou esse requisito para ti, já volta lá aqui para a responsabilidade. O que é que tu podes fazer? De que lugar é que tu tens realmente que agir para aí? E é isto que o desenvolvimento pessoal nos dá como características e como ajudas, ok? Mas é um triângulo muito giro porque nos ajuda realmente a olhar aqui para estas questões das dinâmicas relacionais. Alexandra, tens alguns projetos, queres falar alguma coisa que estejas envolvida neste momento? Então, eu estou sempre envolvida em muitas coisas, como já deu para perceber. Neste momento eu vou lançar a minha mentoria, que é uma mentoria em grupo, não uma mentoria muito grande, portanto são grupos pequeninos para haver exatamente este contacto que falávamos há pouco e que também vai abrir a mesma versão na individualidade para as pessoas conhecerem um bocadinho sobre todas estas áreas, como é que as coisas realmente funcionam e poderem também aplicar ferramentas e estratégias que vão trazer resultado. E esta mentoria é uma mentoria em que a pessoa vai medir o resultado inicial e no final vai medir o seu resultado de progresso, exatamente para a pessoa perceber que quando faz e quando aplica consegue ter resultados e conhecimento para depois se autonomizar e ir de forma independente para a sua vida. As sessões terapêuticas continuam a acontecer também regularmente e vem um projeto também aí na base da alimentação, como falávamos há pouco. Eu estou a trabalhar com uma colega nutricionista e, portanto, vamos para breve também lançar aqui algo muito, muito interessante. Tens algum espaço físico? Tenho. Okay. Tenho espaço na aldeia de Melides, portanto, Grândola, em que temos a nossa casa com várias salas e com quem eu divido também com a colega da medicina tradicional chinesa. E, portanto, é o espaço e é lá que nós geralmente recebemos, até para eventos de grupo. Portanto, constelações presenciais em grupo também é algo que vai acontecer agora, depois a partir de abril. De vez em quando fazemos uns mini grupos de um dia ou 2 dias com dinâmicas também terapêuticas. Portanto, tudo sempre que eu faço é na vertente terapêutica ou de conhecimento, autoconhecimento para as pessoas. Alexandre, olha, foi interessante. Acho que tentámos aqui pegar um bocadinho. Tens várias ferramentas com que trabalhas que, para mim, até novidade. Muito do jargão que utilizaste aqui, muitos dos exemplos que deste para mim até foram novidade. Mas é fascinante e realmente as coisas estão evoluídas, não é? Tão diferentes e nós precisamos mesmo de ter uma equipa multidisciplinar que saiba se especializar em cada um destes pontos e que possa realmente dar a quem precisa de ajuda o melhor tratamento possível, conduzi-la da melhor forma possível, porque realmente a saúde mental é, sem dúvida, a força motriz da nossa vida, não é? Se nós não estivermos bem psicologicamente, emocionalmente, tudo o resto acaba, nós somos apenas um peso, um saco. Não é? Pensas tu fisicamente, não é? Foi. Mas às vezes esperava um bocadinho mais de ti também, que completasse, não é? Queres falar de triângulos? Agressor. Vou deixar aqui então essa informação para que possam ver e, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Mais uma vez contaste-nos e pelo sacrifício, aqui, porque ela veio de longe. Pessoal. É verdade. Tudo veio de longe. Para vos conhecer. E muito obrigado. Para nós Obrigada. Foi muito, muito bom. Vou pensar bastante sobre o que falámos aqui, vou trabalhar melhor estas situações que tenho aqui e, pessoal, vocês também trabalhem um bocadinho melhor, que vocês estão a falhar. Subscrevam se não são subscritos. A aba de comentários serve exatamente para podermos falar sobre aquilo que nós ouvimos e concordamos e principalmente que não concordamos. Partilhem as vossas ideias, é muito bom para depois nós continuarmos a trocar uma ideia nos comentários e até às vezes chegar a conclusões que ainda não tínhamos pensado muito bem delas. Pessoal, mais uma vez, obrigado, tudo bom, até uma próxima e bye bye. Eu pesquei o olho. Pescaste? Podias ter pescado mais cedo. Eu só não gostei de 2 coisas. Só digo agora. Adivinha lá o que é que foi? Dos fantasmas que eu fui abrir do meu... 2 palavras. Não é por causa Mindfulness. Sim. Uma está cheia.